Tiago, capítulo 4, quase terminando, mais uma, duas, três, quatro, cinco sermões, mais ou menos, estaremos encerrando a carta de Tiago. Depois de Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, antes da de Pedro, antes da de João, temos a carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, verso de 1 a 10, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tem compaixão de nós, Senhor, nós clamamos. E nos assista com o Teu Santo Espírito agora, porque dele nós precisamos. Que trabalhe os nossos corações, nossa mente, nossa vontade. E nos faça Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante da primeira carta que foi escrita no Novo Testamento, a carta de Tiago, escrita pelo meio-irmão de Jesus, que se intitula como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve a uma igreja perseguida, uma igreja que perdeu o seu domicílio, a sua casa, um povo que foi expulso do seu bairro, do lugar onde ele cresceu, e agora em terra estranha estão sendo perseguidos por serem diferentes. Por que eles são diferentes? Porque eles são servos de Deus também. Eles são servos de Jesus Cristo também. E isso os faz diferentes. E por ser diferentes, eles eram atacados por toda a sorte de tentações. E a fim de consolar este povo, ele começa a carta dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele fala: olha, vocês estão sendo tentados, eu sei. Não chorem, alegrem-se. Alegrem-se porque Deus está provando a fé de vocês em cada situação dessa que vocês estão vivendo. E uma vez que a fé de vocês é aprovada, e uma vez que, pela graça de Deus, nós confirmamos mais ainda que somos do Senhor, em cada circunstância da vida que Deus nos dá, nós crescemos diante de Deus. Nós temos em nós a perseverança. E essa perseverança vai ser constante sobre nós até sermos completos diante do Senhor. Mas é possível que nos falte sabedoria para viver essas circunstâncias. Peça a Deus, Tiago continua, peça a Deus com fé. Não duvide, Ele dá sabedoria a todos que pedem a Ele. Mas sabedoria para acertar nos 6 números da Mega Sena? Sabedoria para conseguir o melhor emprego? Não, é sabedoria para ser crente, sabedoria para ser cada vez mais como Cristo é,
Esse é o objetivo da salvação em nós. O objetivo da salvação em nós não é nos dar coisas terrenas. Não é que Deus não nos dê. Não é isso que eu estou dizendo. Deus dá. Mas o objetivo essencial não é ter coisas. Porque essa igreja aqui era uma igreja que não tinha coisas. Elas não tinham um lugar para repousar a cabeça. Era uma igreja que havia sido dispersa. Eles tiveram que sair às pressas do seu domicílio para sobreviver, meus queridos irmãos. Imagina, você está corrido de Marapé, nasceu e criado em Marapé, de repente chega uma galera, um povo, governo, sei lá o que, qualquer uma coisa, uma religião nova, e fala, olha, aqui a partir de agora não pode morar crente mais. Ou você nega a Cristo ou você vai embora. Se você ficar aqui, você vai morrer. A gente vai embora. A gente vai embora. Aí você vai perambulando o Brasil afora, vai achar um lugar para morar lá no Mato Grosso. Lá longe, lá no Mato Grosso pode ter crente ainda, não vão para lá. Aí vai todo mundo para lá. E começa a viver lá. Saiu correndo daqui, levou o que deu. As recordações ficaram para trás. Os móveis... aquele cheiro da sua casa que você é acostumado, acabou, enfim, aí você está passando um perrengue danado para ser crente ainda, aí chega uma carta de um servo de Deus para você e fala, olha, primeira coisa que você lê, você está passando aflição em cima de aflição, primeira coisa que você lê, ele fala assim, tem motivo de toda alegria, passais por várias provações, porque Deus está formando vocês. Vocês não têm nada, mas vocês têm Deus. E se vocês têm Deus, vocês têm tudo. Vocês não têm nada deste mundo. Vocês não têm coisas que as outras pessoas se seguram. Porque Deus é a segurança de vocês. Continuem. Peça sabedoria para ser assim, mais assim. Peça sabedoria para crescer nessa missão de ser como Cristo é. E depois Tiago vai enumerando problemas que destroem a unidade da igreja, que por causa das tentações é possível que as pessoas cometam. E ele vai então orientando a igreja a se manter única, a se manter una, a se manter em comunhão, não dando motivo de crescer entre eles desavenças. Então Tiago faz várias recomendações, dá várias ordens, e a mais impactante é essa do capítulo 3, quando ele fala que a religião, o religioso, né, ele fala isso no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, versículo 26, ele diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago deixa isso, olha, se vocês acham que vocês são crentes, mas não controlam a língua de vocês, fazem fofoca, maledicência e toda sorte de coisa ruim com a boca, vocês não são crentes. Atentai para isso. E ele expande isso no capítulo 3, e fala dos pecados da língua, do dever de refreá-la, agora aplicando também aos falsos mestres, aquelas pessoas que estavam se levantando como líderes da igreja, mas eles não eram líderes de nada. Então, no primeiro versículo do capítulo 3, ele diz, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestre, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Cuidado, porque o mestre usa a língua, e a língua usada de forma errada pode trazer grande destruição. E ele vai falar disso, olha, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então é uma carta muito dura, é uma carta que vai balançando as pessoas para elas se confirmarem como crentes, servos do Senhor ou não. Ou elas perceberem logo, eu não sou crente, esse negócio não dá para mim e eu estou fora. Então ele continua e chega no capítulo 4, agora nesse ainda contexto de combater falsos ensinamentos e falsos mestres, ele vai expandir isso e dizer, olha, da onde procedem as guerras e contenda que há entre vós?
elas procedem dos prazeres que militam na vossa carne. E o interessante aqui é que essas palavras guerras e contendas no grego são coisas ligadas a bate-boca, a falação, a argumentação vã, a discussões. Veja bem, se no capítulo 3, no versículo 1, a ênfase passa a ser contra falsos mestres, é muito oportuno mostrar isso, que por serem guiados, por estarem sendo tentados a ser guiados por falsos mestres, eles estavam tomando uma atitude, o povo, a igreja, estava tomando uma atitude de muito debate inútil, de muita conversa fiada, de muito disse-me-disse, de muita contenda verbal entre eles, e isso estava destruindo a igreja. Então Tiago fala: da onde surge isso aí que está acontecendo entre vós? Da onde surge isso? Isso surge dos prazeres. Isso surge dos prazeres que vocês têm no coração. E daí ele vai expandir todo esse pensamento nesse pequeno pedaço da escritura aqui. Porque é de fato isso, irmãos, a grande fonte de descontentamento, frustrações e pecados entre a igreja do Senhor. Porque tudo aquilo que nos dá prazer acaba se tornando um ídolo para nós. E quando alguém mexe naquilo que dá prazer para nós, a gente fica muito chateado, muito aborrecido, né? A gente fica redondamente, totalmente aborrecido quando alguém vai e destrói, desconstrói uma ideia nossa, e aquela ideia era uma fonte de muito prazer. Rapaz, até isso agora os caras estão me mostrando que está errado, e sempre que isso acontece, a primeira reação nossa é brigar, é esbravejar, é contenda. Então, o que Tiago está mostrando é que dentro da igreja, o fogo que arde, que consome, como diz Pedro também na sua carta, o fogo ardente que surge entre vós, dentro da igreja, por causa dos prazeres que ainda militam no coração das pessoas, muitas contendas surgem. E toda vez que um esbarra no prazer do outro, um problema acontece. É isso que ele está dizendo para nós aqui nesse capítulo 4, comecinho. Por isso ele vai dizer: vocês cobiçam, vocês querem coisas e não conseguem ter nada. Vocês matam e invejam e nada podem obter. Vocês vivem a lutar e fazer guerras e debater e verbalizar. E o que vocês têm? Vocês não têm nada. Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Veja, nós lemos aqui vários textos essa noite, mostrando que desde que o mundo é mundo e que igreja é igreja, isso existe entre nós. O povo de Israel lá no deserto recebeu o maná, transformou o maná num ídolo. Recebeu as ordenanças, as tábuas da lei, transformou aquele objeto num ídolo. Viu o cajado de Arão, transformou aquilo num ídolo. A serpente de bronze que Deus mandou Moisés levantar, para que todo aquele que fosse picado pela cobra olhasse para a serpente e era curado. A Neotzã, né, o nome daquela serpente, virou um ídolo. Depois Moisés lá na frente falou: queima aquele trem, põe fogo naquilo, dissolve aquilo na água, que aquilo não vale para nada mais, já perdeu o sentido, aquilo virou um ídolo para vocês. Enfim, nós temos essa tendência de transformar bênçãos em ídolos. Irmãos, veja o que acontece regularmente em qualquer igreja. A pessoa ora pedindo um carrinho a Deus, um carrinho, né? Senhor, me dá um carrinho, me dá um veículo, me dá uma motinha e tal, aquela luta, aí ganha a motinha, Deus abençoa, ouve, compassivo, dá uma motinha, a pessoa some da igreja. Senhor, eu sempre tive um sonho de ter um sítio, não sei o quê.
Aí Deus dá o sítio para a pessoa. Aí, fulano, faltou domingo, como é que tá? Não, estou no sítio que eu ganhei. Né? Ganhei um carro, minha vida melhorou, foi promovido. Fulano, cadê você? Ah, eu estou na Rota do Lagarto. Eu fui lá na Rota, tá frio, né, pastor? Então eu fui lá na Rota do Lagarto, ganhei um carro novo, minhas condições melhoraram. Enfim, a gente pega o que Deus dá e usa com outros ídolos. Isso é adultério. Isso é adultério. É o que Deus está nos denunciando. Vocês estão nessa querenga todinha aí, nessa picuinha toda, porque vocês têm um coração idólatra. Esse é o recado para aquela igreja. E esse é o recado que chega até nós hoje. Cuidado com o coração idólatra de vocês, porque vocês podem estar sendo guiados somente por esse coração idólatra, e isso dominou vocês de tal forma que vocês estão tão cegos, né? Olha o texto de Isaías que nós lemos. Vocês estão cegos, vocês não conseguem ler. Tem um livro na mão e não leem e não enxergam, ouvem e não entendem. Por quê? Porque estão guiados por seus ídolos. Usam o nome de Deus, fazem orações, adorações, são fervorosos, mas fervorosos para quê? Para esbanjar com os vossos prazeres. Por isso que não encontra paz a alma de vocês, porque a paz não está lá. Por que a paz não está lá? Porque vocês não têm Deus, vocês têm seus ídolos. Da onde surgem essa guerra toda entre vocês? É lá, é do coração, é dos prazeres que militam na vossa carne. Vocês deviam pôr o facão nisso e abandonar para lá e cortar isso, e ser radicais, e furar o olho. É melhor entrar cego no céu do que ir todo para o inferno. Cortar uma mão, porque é melhor entrar no céu sem a mão do que com as duas mãos para o inferno, como diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. Cuidado, vocês podem estar operando, sendo no engano, trabalhando no engano. Nós estudamos hoje com os adolescentes João capítulo 7, e é uma mensagem similar a uma resposta que Jesus dá aos fariseus. Os fariseus questionam Jesus porque ele havia curado uma pessoa no sábado, e Jesus disse: vocês acham que me conhecem, mas vocês não conhecem nada. Vocês acham que conhecem a Deus, mas vocês não conhecem nada. Aí os fariseus disseram o que para Jesus? Tens demônio. Tens demônio. Eu falei, não sou eu que tenho demônio, não. Vocês que são cegos, guias de cegos, levando os outros para a cegueira. Estão operando em nome de Deus, estão servindo em nome de Deus, estão procurando sinais e maravilhas, mas vocês não têm Deus, não querem Deus. Vocês querem as coisas. É o mesmo povo que no capítulo 6 de João viu Jesus repartir 5 pães e 2 peixes e vai atrás de Jesus e cercam Jesus em Cafarnaum, e Jesus: rapaz, vocês estão aqui de novo, vocês estão aqui porque enchi a barriga de vocês e agora vocês querem mais. Vocês deviam estar vindo a mim, mas estão vindo às minhas bênçãos. Façam isso não. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que alimenta a alma. Me busquem. João está cheio de discursos difíceis de Jesus. Duros discursos. Porque Jesus não tem tempo para meias palavras conosco não, irmãos. A vida cristã é muito séria. A nossa alma é uma só. A nossa existência aqui nesse mundo é uma só. Depois disso a morte. Depois da morte o juízo. Não tem repescagem, não tem segunda rodada, não tem série B, não tem nada. Ou é agora ou é agora. Ou nós confirmamos que somos do Senhor, ou não. Ou as nossas obras são evidências que somos do Senhor, ou não. É o que toda a carta de Tiago vai falar. A fé sem obra é morta. Se você não evidenciar isso com as obras, quer dizer que você não tem fé nenhuma. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado. Nós temos a mania de achar que o problema está fora de nós. E o Senhor Jesus já deixou isso bem claro lá em Mateus, lá nos Evangelhos, que nós não nos contaminamos com as coisas.
Nós não ficamos contaminados porque comemos isso ou aquilo, bebemos isso ou aquilo, ou tocamos nisso ou naquilo. Não, Jesus deixa bem claro, vocês já estão contaminados. É do coração que procede os raciocínios, os adultérios, toda sorte de maledicência, de pecados. É do coração. Então cuidado com o coração de vocês. Quais as suas obras? O que vocês estão evidenciando com as suas obras? Por isso ele começa, olha, cuidado com as provações, porque é nisso que vai ser provado se você é crente ou não. É no fogo, é na prova, é na dificuldade, é na surpresa, é na reação que a gente vai deixar claro, eu sou crente ou não. Porque, irmãos, reagir quando está tudo bem, quando a gente está aqui na igreja, cantando, louvando, é fácil. Mas a prova é que deixa tudo claro. É quando vem a surpresa, que ela vai chacoalhar aquilo que está decantado em nós. Parece ser uma água cristalina, né? Você olha para um coração assim, pô, parece um coração cristalino, com uma alma cristalina, mas vem a circunstância, que a circunstância chacoalha e aquela impureza que está decantada levanta tudo. E a gente vê quem nós somos realmente. Por isso, é uma carta que nos chama ao arrependimento. E ele vai caminhar para isso. A seguir no texto, antes ele vai dizer uma palavra muito dura, ele vai chamar as pessoas, vocês são infiéis. Os que fazem isso, que estão procedendo dessa maneira, os que estão andando nesse caminho, são infiéis. Infiéis, ele fala, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Vocês não entenderam isso até agora? Não dá para a gente ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá. Ou é um ou é outro. Os dois não dá. João repete a mesma coisa. É impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem procurar um meio termo. Não, aqui, nessa denominação aqui, nessa igreja aqui, dá para andar em cima do muro. É aqui que eu vou ficar. Apocalipse, os dois primeiros capítulos, o segundo e o terceiro, que falam das 7 cartas às igrejas, a carta de Laodiceia, Jesus fala, eu vou vomitar vocês da minha boca, porque vocês são mornos. Vocês não são nem quente nem frio. Antes fossem quentes, antes fossem frios. Mas vocês são mornos, vocês estão ali no meio. E eu odeio isso. Palavras de Jesus. Eu odeio gente morna. Eu odeio gente que não sabe o que quer. Se é quente, se é frio. Eu não quero isso. Não dá para falar, não, eu vou conseguir. Porque você não me conhece, Jesus. Eu consigo. Eu vou ser amigo de mundo e amigo de Deus. É porque eu sou evangelista. Então, como evangelista, eu tenho que me comportar como o mundo e ter umas coisas do mundo. E também, não, irmãos, não é isso. Não é essa a nossa missão. Não é isso que Deus nos chama. Isso é infidelidade. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os dois não dá. Alerta para isso. Alerta para isso. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou viver uma vida aqui no meio termo. Eu não vou tomar uma decisão. Eu vou frequentar, eu vou estar lá, eu sou amigo do Evangelho. Mas eu não vou tomar uma posição, eu não vou assumir, eu não vou buscar, eu não vou me comprometer com a palavra. Eu vou ficar aqui perto, porque assim, aqui no final vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar. Ou é amigo de Deus, ama a Deus. Quem me ama guarda os meus mandamentos, João vai dizer. Quem me ama permanece em mim e eu nele, e eu dou muito fruto nele. Ou é isso, ou é nada. Por isso não se pode, não tem como mostrar que tem fé se não tiver obras, como ele mesmo disse. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Deus nos deu um Espírito para ser o dono da nossa vida, e não uma mulher traída. Deus nos salva para governar totalmente a nós, não algumas
só algumas partes somente, e outras partes pertencem a outra pessoa, como um casamento de adultério, com adultério. É moderno hoje, né? Tem no Espírito Santo já um casal com um homem com duas mulheres, oficialmente. Já tem. É oficial. Né? Já tem gente agora planejando com mais, 3, 4. Vou queimar confusão, né? Deus me livre. Aí, enfim, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento polígamo, não é um relacionamento adúltero, que Ele permite isso. O Espírito Santo que habita em nós não é condescendente com isso. Eu deixo, Ele é meu, mas ele gosta daquelas coisas lá que eu não gosto. Eu deixo. Deus é ciumento conosco. Nós somos todo dele ou não somos dele. Ele não gosta disso. Deus odeia coisas, irmãos. Ele odeia o pecado. E não quer que nós pequemos e que nos afastemos do pecado. Por isso, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Ele dá maior graça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele vai discorrer sobre isso a partir de agora. Sendo assim, o que fazer? O que fazer diante disso? Curvem-se, arrependem-se dos seus pecados. É a mensagem do Evangelho, desde o que o Evangelho é Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados. Desde João Batista, aquele que comia gafanhoto, bebia mel silvestre, andava com pele de carneiro lá no deserto. Qual que era a mensagem dele? Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados. Aí Jesus vem e assume o Evangelho de João. E Jesus, lá no livro de Marcos, que eu expus aqui já, nós vimos isso, essa transição do Evangelho que João pregava para o Evangelho que Jesus pregava era o mesmo. E Jesus continuou pregando: arrependei-vos e crede no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito desceu sobre os apóstolos, no capítulo 2, Pedro toma a palavra, depois daquele movimento todo que aconteceu, ele fala: vocês mataram Jesus. E ele se pergunta: o que nós vamos fazer? Arrependam-se. No capítulo seguinte, outro sermão de Pedro, e Pedro fala a mesma coisa: arrependam-se. Irmãos, não tem outra coisa para fazer diante disso que nós vemos constantemente, diante do confronto que a palavra de Deus faz conosco. Não há um meio termo, não dá para dizer: eu não me arrependi, mas eu estou aqui, Senhor. Isso é impossível na Bíblia. Quando nas cartas, de novo as cartas do Apocalipse lá, quando nas cartas às 7 igrejas, todas elas são chamadas ao arrependimento, todas elas são confrontadas, e Jesus chama: arrependam-se agora, vejam onde vocês caíram lá atrás, voltem ao primeiro amor, voltem às primeiras obras, voltem onde foi que erraram. Para com isso de achar que está tudo bem diante de Deus sem arrependimento. É impossível. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está dizendo disso, de tentação. Está dizendo disso, de contendas. É nesse contexto de vida cristã que resistir ao diabo está ligado. É não ceder às artimanhas, é não ceder às tentações. E o diabo não é cair de joelho e ficar lá com a cruz e qualquer outra coisa, não, irmãos. É orar para pedir sabedoria a Deus, para ser como Cristo é, para abandonar o pecado, para se arrepender mais, para ser como Davi, que chegou diante de Deus e clamou: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e tira isso de mim. É nos juntar como Davi, no Salmo 51, limpa-me com ensopo e eu ficarei limpo. Me dá a alegria da primeira salvação. Retorna em mim a alegria da salvação. Salmo 51. É isso que Deus... E isso é resistir ao diabo. É na hora de vir a tentação, de falar a maledicência, a mentira, seja lá o que for. Fecha a boca. Isso é resistir ao diabo.
Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Meus queridos, quando nós somos confrontados pela palavra, a primeira coisa a fazer é nos arrepender e largar o pecado. Não é ficar rindo, não tem nada para rir, tem para chorar. Sempre que eu lembro disso, eu lembro de Daniel. Daniel que viveu tantas coisas, né? Que homem extraordinário, que vida extraordinária. Saiu lá de Canaã, lá de Jerusalém, foi levado para a Babilônia, ele e seus amigos, chegou lá, fizeram um monte de coisa contra ele, vieram as provações e ele foi, aprovado, e ele teve perseverança, e ele viveu a fornalha, e ele viveu os leões, ele viveu um monte de coisas que a gente nem tem ideia. Aí ele foi orar, ele vai orar lá no capítulo 9 de Daniel, e ele vai orar. E talvez a gente espere uma oração arrogante, mas a oração de Daniel é uma das mais humildes diante de Deus. Ele fala: Senhor, nós temos pecado contra ti. Meu rosto, a nós só nos resta o corar de vergonha. Talvez o cara fosse hoje bater no peito: eu sou o cara que o Senhor tirou, eu sou... Nada, ele falou: eu sou um pecador, e a mim resta corar de vergonha diante de ti. É disso que Tiago está falando. Isso é uma vida sujeitada a Deus. Isso é uma vida humilde a Deus. O soberbo não tem Deus. O soberbo vai bater no peito, como aquele fariseu que subiu ao templo junto com o publicano e disse: Senhor, eu não sou como aqueles homens. Olha como eu sou melhor. Eu sou um fariseu, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sei a Bíblia, certamente o Senhor vai me abençoar. Enquanto o publicano de longe ficava, nem ousava levantar o rosto, batia no peito: Senhor, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Eu não tenho nem condição de estar aqui diante de ti, mas tenha compaixão de mim e me abençoe, me dê graça, me dê sabedoria. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E a exaltação de Deus em nós não é nos colocar num cargo de aplauso. Não é. Você não encontra isso na Escritura. É recebermos mais dele mesmo. Isso é ser exaltado por Deus. É receber mais de Cristo. Porque a coisa mais preciosa aos olhos de Deus se chama Jesus Cristo. Ele é precioso. Ele é o ouro de Ofir. Ele é o mais puro, o mais belo. Por ele todas as coisas que são feitas se fez. Tudo subsiste pela palavra do seu poder. Tudo converge nele. Portanto, ser exaltado por Deus é ter mais de Cristo. É ser mais preenchido pelo seu caráter. Mais preenchido pelos seus atributos, pelo seu ser. E resplandecer mais ainda a sua luz no mundo. É isso que nós precisamos. Notem, qualquer igreja tem problemas, inclusive a igreja que Tiago está escrevendo, inclusive a igreja do Novo Testamento. Aquela ideia que as pessoas têm romântica, que a igreja primitiva era um mar de rosas, nunca foi. Nunca foi. Tem muita interpretação errada nisso. Sempre foi guerra, irmãos. Ser crente é guerra. Se vocês estão procurando uma religião confortável, eu indico outra coisa. O cristianismo não é confortável. Não é.
O cristianismo é guerra. É guerra contra a nossa carne, é guerra contra o mundo e é guerra contra Satanás. Mas tem de bom ânimo, Deus está conosco até a consumação dos séculos. E de fazer discípulos, ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, os batize, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e nos confins da terra. Vocês serão. Aquele que começou a boa obra em vossas vidas vai terminar. Se vocês foram chamados pelo Evangelho, vocês serão glorificados, conforme diz Paulo no capítulo 8 de Romanos. Está vendo? Não tem promessa de bonança, mas tem promessa de companhia de Jesus. Isso é melhor do que a bonança. Isso é melhor do que qualquer outra coisa. Isso é a salvação. Continue. Purificai as mãos. Sacode a poeira. Caiu, irmão? Sacode a poeira. Agarre em Jesus e consegue. Continue. Se arrependa. Não volte lá. Não volte àquele pecado. Se arrependa. Larga aquilo. Ou aquilo vai te levar para o inferno. Ou isso vai virar uma amizade com o mundo. E a amizade com o mundo é a inimizade contra Deus. E as nossas obras então vão evidenciar que nós somos inimigos de Deus. Nós não queremos isso. Por isso, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele nos exaltará. Vamos orar. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor.